noite, chamo para compor a mesa o candidato Júlio e passo a palavra para o examinador João Pedro. Boa noite, senhor Júlio. Boa noite, excelência. Vamos iniciar sua arguição pela matéria de língua portuguesa. Serão realizadas 3 perguntas acerca da disciplina, tá bom? Ok, Podemos começar? podemos sim. Soletre para mim a palavra shampoo. Shampoo. Shampoo é, excelência, soletrada com X-A-M-P-U. Shampoo. Existe alguma outra forma que se escreva essa palavra shampoo? A palavra shampoo, na versão original, por ser uma palavra por ser um estrangeirismo, ela é escrita com S-H-A-M-P-O-O. Ou shampoo, eu também já tive contato com shampoo escrito com X-A-M-P-O-O, mas essa eu acho que não é a correta, não. Na frase, a cantora Rita Lee descansou. Qual a figura de linguagem presente? Excelência, a figura de linguagem presente é o eufemismo. Terceira pergunta. Ela passava o dia a cantar. Tem crase nessa frase? Excelência, não, nessa frase não tem crase, não. Por qual regra? Porque diante de verbos ali, por não exigir preposição, não existe, desculpa, por não exigir um artigo, então não existe a aglutinação da preposição a com um artigo, não ocorrendo, então, o craseamento do a nessa situação. Obrigado, estou satisfeito, boa sorte. Passa a palavra para o Okay? próximo examinador. Agradeço. Boa noite, senhor Júlio. Boa noite. Você é o seu examinador da disciplina de noções de direito, tudo bem? Podemos começar? Tudo bem. Começamos. Tá, vamos lá então. Primeira pergunta. O que se entende por arrependimento posterior? Excelência. Arrependimento posterior é um instituto presente no Código Penal, onde o indivíduo, após cometer determinado delito, ele busca meios de restaurar o prejuízo, de minimizar as consequências, de forma que a partir do momento que isso aconteça de maneira efetiva, ele tem uma certa vantagem em termos de diminuição de pena. Se eu não me engano, vai de 1 a 2/3 a diminuição que pode ser possível. De 1/6 a 2/3, se eu não me engano. Não Tem estou até muito um certo. momento em que o indivíduo ele pode usufruir do arrependimento posterior? O arrependimento posterior, excelência, me dá um minutinho só para eu elaborar a resposta, Perfeitamente. por gentileza. O arrependimento posterior ele pode ser até o oferecimento da denúncia. Segunda pergunta. O que se entende por estupro corretivo e estupro coletivo? Excelência. Estupro corretivo e estupro coletivo são dois delitos previstos aí no Código Penal, são dois desdobramentos do delito de estupro, que são qualificadoras no caso, né? Então, o estupro corretivo é aquele aplicado com o objetivo de corrigir o comportamento de determinada pessoa, se seria seria a desculpa, se seria a motivação do delito. E o estupro coletivo é aquele que é perpetrado por mais de um indivíduo, 2 ou 3 indivíduos aí fazem conjuntamente este ato. E são qualificadoras. Qualificadoras. Terceira pergunta. Qual o prazo máximo da interceptação telefônica? Silêncio um momento, por gentileza.
Excelência, o prazo máximo da interceptação telefônica é de 30 dias, podendo ser prorrogado mediante requisição e devidamente motivado. Quantas vezes pode ser prorrogado? Uma Pode ser vez prorrogado. só? Pode ser prorrogado indefinidamente, Indefinidamente? quanto for necessário. Satisfeito? Muito obrigado. Passar a palavra para o Fernando, examinador de criminologia. Boa noite, candidato. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Boa noite, Excelência. Tudo bem? Tudo bem. O senhor está preparado? Preparado. Espero que sim. Certo. Primeira pergunta de criminologia. O candidato anterior ao senhor, eu questionei sobre a teoria do etiquetamento e ele trouxe um sinônimo do labeling approach, que é o nome a qual se refere essa mesma teoria. O senhor poderia citar mais 2 nomes que também se referem a essa teoria? Excelência, eu confesso que eu não estou totalmente a par desses sinônimos, eu conheço só, eu posso citar um sinônimo que seria o do rotulamento, então, o rotulamento social. E não, confesso que não conheço outro. Quem é o pai dessa teoria e o que ela defende? Um momento, por gentileza, Excelência. A teoria do etiquetamento, ela defende, ela tem por base que o indivíduo, a partir do momento que o que define o indivíduo como um delinquente é a normatização penal, seriam normatizações sociais, é o rotulamento social, social a partir das normas incriminadoras, tá? Dessa forma, a pessoa que só se torna um delinquente, ela só é vista como delinquente porque existe uma norma que define que aquele ato que ele perpetrou, que ele fez, cometeu, é um crime, certo? Também existe aí um segundo nível de entendimento nessa teoria, que tem a ver com o encarcerado. A partir do momento que ele sai do encarceramento, ele continua sendo visto como um delinquente mesmo já tendo cumprido sua pena. Então, existe também este momento da rotulação. Infelizmente, não recordo do pai dessa teoria. Segunda pergunta. Qual teoria se baseou no pensamento marxista? A teoria crítica da excelência, a teoria radical excelência, ela se baseia no pensamento marxista. Ela entende que existe uma questão de luta de classes aí, uma classe dominante com poder aquisitivo, poder financeiro mais vantajoso, que se opõe de uma certa forma às classes trabalhadoras menos favorecidas. Então, essa é a teoria radical. Terceira e última pergunta. Como você classificaria a vítima de um homicídio privilegiado? A vítima de um homicídio privilegiado, excelência, eu acredito que ela se enquadra mais adequadamente no caso de uma vítima tão culpada quanto o agressor, muito possivelmente, porque em função do homicídio qualificado ele exigir determinadas circunstâncias para que ele seja identificado como qualificado. Desculpa, deixa eu só conferir, o qualificado ou privilegiado? Privilegiado, desculpa. Então, como ele exige determinadas circunstâncias para ser identificado como privilegiado, que seria, no caso ali, uma injusta provocação depois de uma determinada ocorrência ali que imbuiu nesse caso aí, o homicida acometeu ele de uma forte emoção ali. Acredito que ele seja tão culpado quanto o agressor, se não
eventualmente, se não o mais culpado, né? Mas eu acredito que a mais adequada seria ele cabe melhor na definição de tão culpado quanto. Estou satisfeito. Passo a palavra para o João Pedro. Muito obrigado. Agradeço, excelência. Vamos lá, Júlio. Cara, primeiramente, parabéns aí. Na minha matéria você acertou todas, tá bom? E você foi muito bem. Gostei tanto da questão do conteúdo mesmo, quanto da sua postura, sua forma de externar esse conteúdo, de falar, né, de se dirigir ao examinador. Então, se fosse hoje, né, você passaria tranquilamente com a nota super alta mesmo. Porque, obviamente, a prova oral ela tem toda uma questão além do conteúdo, você tem que contar um pouco com a sorte também, né? De cair perguntas que você saiba responder. É verdade. E é verdade. As perguntas que eu fiz para você aqui, sorteei aqui, caiu para você, cara, você respondeu muito bem mesmo, sabe? A primeira, por exemplo, agora eu já vou adentrar o mérito dela e vou comentando a forma que você respondeu. A primeira, por exemplo, que eu perguntei do shampoo, você soletrou... Desculpa só interromper, a gente fica tão nervoso, cara, que eu não lembro de nada que vocês me perguntaram nos últimos 10 minutos. Mas é normal isso daí. Normal, às vezes o nervosismo inibe a memória. E com o tempo, verdade. Assim, você vai relembrando o que aconteceu. Mas assim, verdade. A primeira que eu perguntei, eu achei interessante. Pedi para você soletrar a palavra shampoo. Você soletrou, daí eu perguntei se existe outra forma, daí você explicou corretamente, né, o conceito que shampoo com SH trata-se do estrangeirismo, mas é utilizado também. Então eu gostei dessa sua resposta, tá? Você, além de ter explicado as duas formas, você explicou o fenômeno linguístico que se refere àquilo, que é o estrangeirismo, né? E a quinta pergunta é correto, trata-se de um eufemismo, figura de linguagem que tenta suavizar uma frase ou uma informação em determinado contexto. No caso, Rita Lee descansou, né? É um eufemismo. Ou seja, quer dizer que ela morreu, mas vem como de maneira suavizada. E a terceira e última pergunta é justamente isso mesmo, que eu perguntei se na frase ela passava o dia a cantar, tem crase? Daí você falou que não e explicou corretamente o porquê que não, que trata-se de um verbo, né? E uma das regras de não utilização de crase é quando ela antecede o verbo, entendeu? No mais, cara, são essas as considerações, não tem muito o que eu falar. Gostei da sua postura, gostei das suas respostas, tá? Considerei que você acertou todas. Parabéns. Obrigado, João. Agradeço pelo tempo e pela atenção pensada. Valeu. E aí, Júlio, indo aqui para a sua parte de direito, eu também gostei da sua postura, tá? No mesmo jeito que o João Pedro falou ali. É uma postura muito boa. E você vai melhorando com o tempo, tá bom? Igual a primeira questão ali que eu fiz para você, né? Você acabou se perdendo um pouco, né? Porque se entende por arrependimento posterior. Você sabia o que era, né? Mas você estava com dificuldade, você quis começar a responder muito rapidamente, né? Dá uma respirada, dá uma respirada, não precisa falar direto para o examinador, só um momento, excelência. Dá uma respirada, depois você começa a construir, mas tem tempo ainda, tá bom? Você vai montando uma resposta padrão, vai se acostumando com essas questões fáceis, né? Igual que é arrependimento posterior, uma resposta fácil, né? Uma pergunta fácil. Sim. E você vai acostumando com o tempo, tá bom? O que eu tenho feito é repetir a pergunta, e eu não fiz... Eu tenho assistido todos os vídeos de vocês e eu eu pauso e respondo, e eu tenho repetido, não sei onde que eu vi isso aí, eu repito a pergunta, daí dá tempo da gente pensar, organizar e começar. E agora, na hora de fazer, eu não fiz nenhuma vez. É bom fazer isso daí. Beleza, mas tem tempo ainda. Eu só anotei um errinho seu ali, que é com relação ao momento, né? Que você disse que até o oferecimento da denúncia e até o recebimento, tá bom? Até o recebimento, tá. Obrigado pelo feedback. Ó, agora na segunda questão, que se entende por estupro corretivo e coletivo, que você me disse está certo, só tem um erro com relação ali à natureza jurídica, né? Porque são causas de aumento de pena. Eu até repeti ali para você, para ver se você se recordava, que são causas de aumento de pena majorantes, né? Não são qualificadoras.
Tem gente da doutrina que fala, né, que coloca qualificadores, e daí coloca as majorantes dentro, né? Mas vamos falar de maneira mais técnica, né? Como espécie, né? E não tratando como um gênero. Certo, tá bom? Certo. E você errou também o prazo ali da terceira questão. Você até sabia, né, que são indefinidas às vezes, né? Isso você sabia, é um entendimento jurisprudencial, inclusive, recente. Mas são 15 dias nos termos do artigo 5º da Lei 9296 de 96. Isso aí eu realmente não tinha certeza. Não tinha certeza mesmo. Beleza. Todas as perguntas do concurso anterior, peguei de investigador. Sim. Tá bom? Só Obrigado, você tentar para isso daí, beleza? Valeu. Show de bola, agradeço mesmo. Vamos lá, Júlio. Criminologia. Fala, Fernando. A primeira pergunta que eu fiz para você foi sinônimos do Labeling Approach, né? Certo. Fiz essa pergunta porque os examinadores lá, eles, dependendo de quem está arguindo, eles usam um nome ou outro. E às vezes a gente sabe o conteúdo, mas a gente não sabe o nome, né? Então, ó, como sinônimos, Labeling Approach, né? O nome tradicional. Aí tem etiquetamento, rotulação, reação social ou interacionismo simbólico, tá bom? São outros nomes. Certo. Como essa pergunta você deu uma patinada, então eu quis saber se pelo menos você a conhecia. E perceba, você conhece, você só não sabia os outros nomes, tá bom? Então se o cara perguntasse para você o que é interacionismo simbólico, você ia falar, não me recordo, mas você sabe. Você Mas falou, eu saberia, na verdade. Sua resposta foi uma das melhores para essa pergunta que eu já ouvi, inclusive, porque você falou... Obrigado. A primeira coisa que você falou foi da criminalização, né? Da criação da norma. Muita gente esquece dessa parte e fala só quando o indivíduo passa pelo sistema penitenciário. Mas não é só isso, né? Por exemplo, o bullying. Quando há a criação desse tipo penal, quem comete essa conduta é um criminoso em potencial. Então, já nasce um estigma, né? Isso é um processo de criminalização primária, né? A criação da norma, um processo de criminalização é a criação da norma que poderá ser estigmatizada ao indivíduo, tá? Além, é claro, do sistema penitenciário que fica ali marcado que a pessoa é criminosa. Então, você falou corretamente. Seu principal expoente é Howard Becker, tá? Que ele tem o livro Outsiders. Eles perguntam quem que é o autor desse livro. Tem o Erving Goffman também, que é outro autor dessa teoria, embora ele fale coisas um pouquinho diferentes. Mas são dois autores aí. Principalmente certo, Howard obrigado. Becker. Depois eu perguntei para você qual teoria se baseou no pensamento marxista, né? Você respondeu corretamente também, a teoria radical, né? Ou nova criminologia, que é o nome mais marketing que eles deram, ou teoria marxista, tá? Lembrando que Karl Marx nunca falou sobre crime, né? Isso aqui é mais uma questão ideológica, mais uma questão dialética, né? Ideológica não, mas mais uma questão argumentativa, né? Porque as teorias do conflito elas não buscam resolver nada, elas buscam criticar de alguma forma a sociedade ali para entender como a sociedade funciona. Certo. Então é mais essa visão mesmo, que o sistema capitalista ele é opressor, que há vítimas, né, da sociedade, por isso que elas delinquem. É nessa pegada que você respondeu. Nessa seara, certo. E a última pergunta que eu fiz é a vítima do homicídio privilegiado. Você utilizou o raciocínio correto, né? Você lembrou ali que a pessoa está sobre violenta emoção, logo após a injusta provocação, né, do agressor, da vítima, né? Nesse caso, vítima do homicídio. Mas nesse caso, ela é vítima provocadora ou mais culpada que o delinquente, tá? Ela não tem o Mais mesmo culpado grau que o de... delinquente. Ela não tem o mesmo grau de culpa. O mesmo grau de culpa seria um estelionato ou algo correlato. Entendi. Nesse caso, como a vítima provocou, né, houve uma provocação e em seguida o agressor ali, o homicida, ele está sobre essa violenta emoção logo após essa injusta provocação, há esse crime. Então... Certo. Essa aí eu fiquei entre uma e outra, mas no final acabei fazendo uma análise equivocada mesmo, mas é realmente agora, a partir do feedback, faz mais sentido esse entendimento mesmo. Verdade. Obrigado. Nessa questão aqui também tem uma pergunta que eles fazem, agora mais para agregar, vítima dogmática, né? O que é vítima dogmática? É quando você analisa o comportamento da vítima dentro de um crime para trabalhar na questão da pena. Tá? Então,
você pega a vítima e está olhando através de um dogma. Então, se o Entendi, senador entendi. perguntar o que é vítima dogmática, você pode falar que a análise da vítima no episódio criminal para fazer a dosimetria. Não entra nem na fase da dosimetria, mas sim na própria classificação do tipo penal mesmo. Certo. Beleza? Então tá, legal. Senhores, agradeço imensamente pela atenção e mais uma vez parabenizo, antes eu já tinha falado com o Fernando, mas parabenizo